Este relato se passou com a minha mãe no ano de 1986, na cidade de Varginha, Minas Gerais. Na época, ela morava com a minha avó e mais 2 irmãos mais novos. A minha mãe já era moça e tinha os seus 18 anos de idade, mas naquele ano era época de quaresma. E no centro da cidade seria realizado o Festival das Barracas. A minha mãe estava muito animada para ir com seus amigos, mesmo a minha avó dizendo para ela não ir. Afinal, era época de quaresma. E a minha avó conhecia muito bem a minha mãe. Sabia que ela não ia por causa do festival, e sim para namorar e encher a cara. Mas a minha mãe nem aí para ela, apenas foi. E por volta de 8 horas da noite, ela saiu com seus amigos. A minha avó lhe deu apenas 3 conselhos. 1. Não beba, não fume e não coma carne vermelha. 2. Não passe pelo cemitério, nem para ir e nem para voltar. Passe pelo caminho da igrejinha e faça o sinal da cruz, assim que passar por ela. E 3. Não volte depois da meia-noite. E também não venha embora sozinha. Minha mãe disse que seguiria à risca cada conselho da minha avó e foi para a festa. Ela estava em um grupo com 5 amigos, 3 homens, e ela e mais 2 mulheres. Eles estavam a pé. Então decidiram cortar caminho passando pela frente do cemitério. Mas até aí, tudo tranquilo. Chegando na festa, a minha mãe foi logo para uma barraquinha de churrasco. Comeu muito churrasco de porco. E para acompanhar o tira-gosto, ela tomou umas 3 latinhas de cerveja. Ela se divertia muito com seus amigos. Até que certo momento, ela estava com a bexiga apertada e precisava fazer xixi. Afinal, ela havia bebido muito. Logo, ela correu até um lote baldio que ficava em um quarteirão dali e foi fazer as suas necessidades. Assim que ela terminou e se levantou para voltar para a festa, teve um blackout na cidade e a luz foi embora. Naquela época, era muito comum ocorrer quedas de energia na cidade inteira, e só retornando no dia seguinte. A minha mãe não enxergava um palmo à sua frente, em meio àquela escuridão das ruas. Ela saiu daquele mato e tentou voltar para a festa, seguindo pela rua escura. Em seguida, ela acabou tombando com uma pessoa. Era um homem. Não deu muito para ver bem. Aquele homem logo se desculpou e perguntou à minha mãe se ela estava indo para o festival. Ela disse que sim. O homem se apresentou como Poliano. A minha mãe deu uma risada de canto. Afinal, o nome do rapaz era muito engraçado. Mas ela achou que talvez fosse uma variante masculino do nome Poliana. Em seguida, ela desconversou e agradeceu ao rapaz a gentileza, mas que ele não precisava se incomodar, pois ela iria sozinha até o local da festa. E neste exato momento, algumas luzes de alguns postes voltaram. E isso fez com que a minha mãe mudasse de ideia na hora, pois segundo ela, o Poliano era um rapaz perfeito. Cabelos castanhos longos, olhos azuis e um físico de dar inveja em qualquer homem. Resumindo, ele parecia o ator Arnold Schwarzenegger no filme Conan o Bárbaro. A minha mãe logo mudou de ideia
e voltou para a festa na companhia do Poliano. Já era por volta de 11 da noite e eles começaram a ficar. Encheram a cara e quando era quase meia-noite, o Poliano chamou a minha mãe para um lugar mais afastado da multidão, para eles terem mais privacidade e se conhecerem melhor. A minha mãe topou e o Poliano a levou para a parte de trás de uma igrejinha que ficava não muito longe dali. Ele acendeu um cigarro de maconha e os dois fumaram. E depois foram namorar um pouco. Já estavam semi-nus. E foi quando a minha mãe reparou um par de olhos vermelhos encarando ela, de trás da mureta da igreja. O ambiente estava mal iluminado, mas era possível notar uma cabeça humanoide que ficava por cima do muro. Ela tomou um susto e mostrou para o Poliano. E ele disse a ela: "Aquilo? Ora, moça, é um demônio que está te perseguindo desde que você saiu de casa. Como você só foi vê-lo agora?" Neste momento, a criatura saiu de trás do muro e veio caminhando na direção da minha mãe. Ela conta que a criatura era a reencarnação do diabo. Era um homem com pelos negros que andava se contraindo. O jeito que a criatura andava era muito similar aos monstros do filme Silent Hill, aquelas enfermeiras com movimentos bizarros. A criatura devia ter no mínimo 2 metros de altura. As suas orelhas pareciam chifres, olhos vermelhos e um focinho com longas presas afiadas. A minha mãe gritava pedindo ajuda ao Poliano e logo tentou correr, mas o homem a segurou pelos braços e disse: "Sua vagabunda, piranha, meu nome verdadeiro é Apollyon. O meu servo irá te levar para o inferno." Em seguida, a criatura veio correndo e pegou a minha mãe pelos cabelos e saiu arrastando pelo chão. Naquele momento, uma forte neblina pairou sobre o lugar. A minha mãe gritava e tentava se soltar de todas as formas, ao passo que era arrastada para longe. Por sorte, o padre daquela igrejinha estava lá, dentro da igreja. Ele saiu lá fora e quando viu a cena, ele tirou um crucifixo do bolso e apontou para a criatura e começou a fazer uma oração em latim. O homem ficou muito furioso e veio correndo na direção do padre para lhe acertar um soco, mas desapareceu como fumaça. Enquanto a criatura soltou a minha mãe e foi correndo na direção do cemitério. Pulou o muro e desapareceu. Após isso, a minha mãe desmaiou e não se lembra mais de nada. O padre a levou em casa, pois conhecia a minha avó. A minha mãe ficou tão traumatizada que ela só contou esse fato no dia seguinte para a minha avó. E o padre confirmou em seguida toda a história. Ela ficou em estado de choque enquanto contava o ocorrido. E desde aquele ano, ela só veio a tocar novamente neste assunto no ano de 2010. Acredito nela, pois a minha avó, quando era viva, também confirmava essa história. Bem, este mundo é cheio de coisas bizarras que nos rodeia. Não sei se aquilo era um lobisomem ou o cão do inferno. Eu só sei que foi real. E graças a Deus, nunca passei por nada desse tipo. Boa noite.
Eu moro em um apartamento com a minha família. Apesar do apartamento ser pequeno, nós temos um cachorro grande, um pastor alemão. Ele está acostumado a dormir no meu quarto. Ele tem um cobertor lá, só para ele. E não importa onde nós colocamos o cobertor, ele sempre pega e leva de volta para o meu quarto. Sempre que eu vou dormir, eu deixo a porta aberta para ele entrar e sair do quarto à vontade, para poder comer, beber e se aliviar na área de serviço. Uma certa noite, eu estava me preparando para dormir. Abri a porta e coloquei um tênis nela, para não fechar. Apaguei a luz e fui dormir. Certa hora da noite, eu acordei sentindo um peso na cama, sobre o colchão. Então, eu pensei, deve ser o Átila, o meu cachorro, porque às vezes ele também gosta de dormir na cama, junto de mim. Eu virei o rosto para onde ele estava e senti aquele bafo quente na minha cara. Estendi a mão para fazer um carinho nele. E quando eu ia encostar na cabeça dele, ele agarrou a minha mão com uma mordida tão forte que eu até vi os pontinhos de luz no escuro, de tanta dor. Ele começou a chacoalhar a cabeça com os dentes literalmente cravados na minha mão, dando um rosnado tão estranho que parecia o rosnado de um cachorro pequeno e não de um pastor alemão. Eu nunca bati no meu cachorro e também nunca deixei ninguém bater nele, mas ele estava quase arrancando fora a minha mão e a única coisa que eu consegui fazer foi virar um baita de um tapa com a minha outra mão. Só que ao invés da minha mão pegar em um baita cachorro, pegou em algo bem menor, que saiu voando da cama com a força do tapa e finalmente soltando a minha mão. Eu ouvi o barulho daquilo acertando a parede e depois não ouvi mais nada. A primeira coisa que eu fiz foi acender a luz. E quando olhei, a minha mão estava toda vermelha de sangue, com os buracos grandes da mordida. Olhei em volta, procurando meu cachorro, mas ele não estava lá. E foi quando eu ouvi os latidos vindo do lado de fora do quarto. Olhei para a porta e estranhamente ela estava fechada. Quando eu cheguei perto, ela não estava só fechada, mas também estava trancada e por dentro. O tênis que estava deixando ela aberta estava do lado da cama agora. Quando eu abri a porta, o meu cachorro entrou correndo e ficou procurando alguma coisa pelo quarto. Quando os meus pais vieram ver por que o cachorro estava latindo tanto, eles viram a minha mão toda ensanguentada. A primeira coisa que eles acharam foi que o Átila tinha me mordido, mas eu expliquei para eles o que tinha acontecido. Claro que eles não acreditaram e achavam que eu estava acobertando o cachorro. Mas depois que eles limparam a minha mão e olharam as marcas que ficaram, eles viram que eram bem diferentes da marca da mordida de um cachorro. Quando eu tinha aberto a porta para sair do quarto e o cachorro entrou, ele ficou o tempo todo dentro do quarto, procurando algo feito louco. Mas ele não achou nada, e eu não vi nada saindo do quarto. E nós estávamos no banheiro, que fica de frente para o meu quarto. O meu pai e eu ficamos procurando a noite toda o que quer que fosse aquilo, mas não achamos nada, e nem o Átila achou. E o que quer que fosse não saiu pela porta, e nem pela janela que estava fechada. Não tenho ideia de como entrou ou saiu do quarto, mas aquilo trancou o cachorro para fora do quarto, e também trancou a porta.
Ainda bem que eu acordei àquela hora. Ou senão, eu não sei o que poderia ter acontecido comigo. Eu tenho as cicatrizes até hoje na minha mão para me lembrar daquela noite. E até hoje eu agradeço por elas estarem na minha mão e não no meu pescoço. Boa noite.